Fala galera que dá show, sou o Jura do canal do Jura falando direto de Natal, Rio Grande do Norte. Domingo, dia 16 de 2 de 2025, um dia após a mais uma vergonha, mais uma humilhação proporcionada pelo Pedrinho e sua trupe. É isso mesmo, né, cara? Mais uma derrota vexatória, humilhante. A postura do time foi triste o que a gente viu ontem. Mas, ó, antes de falar aqui, que a gente vai falar do jogo, né, em si, que aconteceu, da rodada, como é que tá, e de algumas notícias do Vasco. Mas antes, ó, deixa o seu comentário, deixa o seu like, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no canal do Jura Vascaíno e ative o sininho de notificações lá na opção todos, tá? Para que a gente possa aumentar o nosso número de pessoas que possam estar vendo o nosso canal e a gente aqui, tá certo? Bora lá. Ontem tivemos o jogo de um time. Não foi um jogo, né? Foi o treinamento de luxo do Imulamba, infelizmente. Mais uma vez o Pedrinho, sua trupe, assim com a 777, agora o Pedrinho, que é a continuação da 777. Ele tirou a 777 para ficar e fazer pior. A administração dele está conseguindo a proeza de ser pior do que a 777 Partners. Mas a ponto da gente estar a 33 jogos, onde a gente só conseguiu ganhar 4 partidas. Eu estou tão atordoado com a derrota que eu acabei trocando. Foram 33 jogos até agora que o Vasco teve, de 2016 para cá, onde o Vasco só conseguiu ganhar 4 jogos. E eu acho engraçado que antigamente falava, a culpa é de Eurico, né? Pedrinho, a turma do Pedrinho, o Júlio Brandt, a Salgado, a Sempre Vasco, toda essa galera que vendeu o Vasco, e uma parte da torcida, e jornalistas, imprensa que fala que o Vasco está nessa situação que a culpa é do Eurico. Engraçado que até o Eurico vivo, até o mandato do Eurico, o Vasco conseguia ganhar do Flamengo, né? Conseguia fazer coisas boas. Depois que o Eurico se saiu e morreu, aí que acabou de vez o Vasco. A gente não conseguiu mais fazer. Nós viramos realmente fregueses do Flamengo, e que absurdo. Isso a gente jogava, o Flamengo tinha medo de jogar com a gente. Agora a gente já entra em campo, ultimamente, e principalmente de 2 anos para cá, 3 anos para cá, 4 anos para cá, a gente já entra, a gente quando vai pegar o Flamengo, o Fluminense, a gente já sabe assim, que a chance de... A gente já sabe que a gente vai ganhar. Cara, é um absurdo. A gente tá virando zebra. A gente tá virando zebra do Flamengo. A gente tá virando zebra do Fluminense. Tá virando zebra do Nova Iguaçu. Olha que absurdo que chegou. E ainda tem gente ainda que consegue apoiar e defender o Pedrinho como herói. O Pedrinho não foi herói, gente. O Pedrinho tirou a 777 e não foi porque estava fundando o Vasco, não. O Pedrinho tirou a 777 que tinha o objetivo de passar ela para a Crefisa, para que a turma dele ganhasse a comissão. Esse foi o real intuito do Pedrinho tirar a 777. O problema é que acabou dando embrólio judicial e o seu Lamarck não quis se meter nisso e saiu. Por conta também do pessoal do Palmeiras que pegou no pé dele. Para não prejudicar a Leila, ele acabou saindo fora. Passou a rasteira no Pedrinho, com as promessas que ele tinha feito pro Pedrinho. E aí o Pedrinho se viu em bundas, porque o objetivo deles era vender o Vasco, passar a SAF do Vasco para 777. E aí eles iam matar 2 coelhos com uma cajadada só. Tiraria a 777, como ele ficou com a fama de o defensor, de o protetor, de o grande salvador da pátria, e ainda aí o grupo dele ainda embolsaria a comissão. Essa é a real situação e interesse da venda do Vasco, da retirada da 777. Porque se ele tivesse tanta preocupação realmente, se ele tivesse com tanta preocupação de ter tirado a 777 porque ela estava acabando com o Vasco, ele não tinha entrado na justiça, tirado a 777 e depois feito um acordo para suspender a liminar que ele tinha tirado eles. Ele suspendeu por 90 dias. O cara que não quer, que está querendo defender ou proteger o Vasco, ele não ia suspender esse processo.
Que é por isso que a gente ainda está até hoje aí nessa situação. Que de repente já teria se desenrolado se ele não tivesse suspendido o processo. Hoje já estaria tudo resolvido na parte da justiça e de repente já teria até um novo comprador aí. Entendeu? Então o real motivo foi esse. E ele consegue ser pior. Ele está conseguindo ser pior do que a 777. Gente, olha só, presta atenção numa coisa. Ontem a gente estava vendo o jogo. Vocês repararam quando o Flamengo começou a fazer substituições? Os jogadores que estavam no banco que entraram, Cebolinha, só jogador que é titular em qualquer outro clube. Aí quando o Vasco vai trocar, quem é que entra? Jean David, Esforza, é esse tipo de jogador que entra. Olha a diferença, olha a diferença. Sabe por quê? O Vasco vai continuar sempre sendo a quarta força do futebol brasileiro, carioca, e tá arriscado a gente não ser nem a quarta, ser a quinta, que a gente não consegue ganhar mais do Nova Iguaçu. Tá certo? Sabe por quê? Porque a mentalidade que se criou dentro do Vasco é uma mentalidade de pequeno. Os caras conseguiram tanto querer botar na cabeça do torcedor, diminuir, apequenar o time, que eles ficaram com isso na cabeça. E a mentalidade dele é pequena. Porque olha só, você vê o Flamengo, você vê o próprio Fluminense, você vê o Palmeiras, você vê o Atlético Mineiro. Quando eles estão contratando, eles estão realmente reforçando, eles não estão contratando. Eles estão reforçando na janela. Eles contratam jogadores para ser titulares e brigarem pela titularidade. O Flamengo vai no mercado e contrata o Cebolinha, contrata o fulano, só jogador para brigar pela titularidade. Assim é com o Palmeiras, assim é o Atlético Mineiro. E o Vasco, ultimamente, ele tem contratado jogador para quê? Para brigar, para não ficar no banco. Eles têm contratado jogadores que é aposta, ou seja, para recompor elenco. A gente não contrata jogador para ser titular, a gente contrata jogador para recompor elenco. Essa tem sido a retórica do Vasco nos últimos anos. A gente está contratando jogador para recompor elenco, para brigar, para não ficar no banco. Enquanto nos outros estão contratando jogador para brigar pela titularidade, para ver quem é que vai ser titular. Enquanto no Vasco estão brigando para ver quem é que vai ficar no banco. Olha a diferença. Mas dá isso aí, cara, o que a gente viu ontem. Um jogo ridículo, onde o Flamengo venceu por 2-0, né? Gol de Luiz Henrique e Cebolinha. Enquanto o Vasco no primeiro tempo deu um chute, uma finalização, que ainda foi para fora. Meu irmão, chega. Chega de Payet, chega de Felipe Coutinho, de João Vitor, de Esforza, de Souza, Alex Teixeira, Marcelo Santana. Chega desse pessoal, torcida. A gente tem que fazer um protesto muito grande para mandar todo mundo embora. Não dá mais para ver Felipe Coutinho vestindo a camisa do Vasco, infelizmente. Não dá para ver Payet mais vestindo a camisa do Vasco, infelizmente. O Payet ainda rendeu alguma coisa no passado, que foi o líder em assistência do Vasco, mas esse ano, nesse campeonato carioca que é um fiasco. Nem no campeonato carioca o Payet está sobressaindo esse ano. E o Coutinho mais ainda. Tá entendendo? Mais de 3 milhões sendo jogados fora, porque são jogadores que não servem para nada. Aí você ainda tem mais os pesos, Souza, Alex Teixeira, Esforza, João Vitor. Tem que mandar todo mundo embora. Caralho, se ele pegar esses 4, Alex Teixeira, Souza, Esforza, João Vitor, Payet e Felipe Coutinho, são mais de 6 milhões que o Vasco economiza na folha de pagamento. Dá para trazer grandes jogadores. Mas aí o problema é que você vai mandar embora. Vai mandar embora, e o que acontece? Ele vai ter o Marcelo Santana, que aí ele vai contratar Barré, que é da terceira, que é segunda prateleira. A gente sabe que vai ajudar, mas não é ele que vai resolver. Aí vai atrás de Lloyd, vai atrás do Deb, vai atrás do Mongoloid, sabe? Aí vai continuar trazendo terceira opção.
Aí hoje, mais uma vez, notícia de que está indo atrás de jogador lá do Pia, de Portugal de novo, do mesmo time lá do que eles trouxeram aquela imundice do Cleiton. Mais um jogador daquela imundice daquele time. É outro jogador que eu tá tentando trazer. Então, tá complicado, tem que se mudar, tem que se fazer uma limpeza no Vasco. Tá certo? E aí, com o resultado de ontem, a gente teve aqui a nota de repúdio que a Stov botou, né? Vou ler para vocês aqui, ó. A atual situação do Clube de Regatas Vasco da Gama é inaceitável e exige um posicionamento firme de todos que verdadeiramente amam e respeitam esta instituição centenária. O momento que vivemos é reflexo de uma gestão marcada por promessas vazias, decisões desastrosas e um profundo desrespeito à história e à grandeza do nosso clube. É verdade. Isso a gente vem falando e cobrando sempre. O Pedrinho não conseguiu cumprir uma promessa dele. Uma. Nem a mais simples, que era abrir o contrato, ele conseguiu. Tá? A SAF, que para abrir o contrato não precisava botar dinheiro do bolso para abrir, não. A SAF, que foi apresentada como solução para os problemas do Vasco, se tornou um verdadeiro pesadelo para o torcedor. Mas isso a gente avisou antes de ser SAF. Uma boa parte da torcida ainda gritava para ser SAF, né? Que o Vasco estava rico pra caralho, ia ficar rico pra caralho, né? O desmonte do departamento de futebol, a falta de transparência, a ausência de um planejamento esportivo sério e a humilhação constante dentro e fora de campo não condizem com o que o Vasco representa. O clube que foi sempre um sinônimo de luta e de glória está sendo tratado de forma amadora e irresponsável, colocando em risco sua identidade e o seu futuro. Qual a novidade? A gente avisou que isso ia acontecer na mão desse pessoal, mas ainda assim quiseram, né? Não aceitamos mais desculpas e promessas que nunca se concretizam. Exigimos respeito ao Vasco, aos seus torcedores e à sua história. Chega de dirigentes que enxergam o clube como apenas um negócio e ignoram a paixão de milhões de vascaínos. O Vasco é do povo e a sua grandeza jamais será negociada. Seguiremos lutando pelo resgate do verdadeiro Vasco. Não nos calaremos. Mas isso não pode ficar só em nota. Sabe por que eu falo isso? Parabéns a Tóvio por fazer. Eu tô achando que está faltando outras, estão faltando outras torcidas organizadas a também fazer isso. Mas não adianta ficar só nisso. Sabe por quê? Porque que acontece? Bonito, bacana, apoiado, parabéns. Mas aí se o Vasco ganhar do Botafogo no final de semana que vem, ganhar terça-feira na Copa do Brasil, do poderoso União, e ganhar do Botafogo na última rodada e conseguir a classificação para a quarta de final, sabe o que vamos fazer com essa nota? A verdade que vamos fazer com essa nota, vamos fazer isso aqui, ó. O pessoal a maior parte do torcedor vai fazer isso aqui com essa nota, ó. Vai esquecer, o Vasco já tá ficando bom, tá ficando bonito. Chegou o Garré e a Sulu melhorou, e aí agora o Vasco... Chegou o Garré, chegou o Lloyd, e aí o Vasco agora tá... O Pedrinho tá acertando, tá entendendo? Aí vão já esquecer. Não adianta culpar João Vitor, o técnico, nada disso. Os verdadeiros culpados não são eles. Os verdadeiros culpados são Pedrinho, sempre Vasco, Júlio Brandt, Mussa, Osório, Salgado, Luque Estrada, Carlos Fonseca, beneméritos que fizeram com que essa merda de SAF fosse implementada no Vasco. Uma boa parte dos sócios que também apoiaram e votaram para que isso acontecesse. Esses são os verdadeiros culpados. E a gente tem que continuar cobrando. Que enquanto a gente não mudar esse pensamento de achar que é só o jogador e o técnico que são os culpados do fracasso em campo, vai continuar, porque esses jogadores que estão ali, eles não vieram porque botaram uma arma na cabeça, ou eles bateram na porta do Vasco se oferecendo. Foi o Pedrinho, foi a 777 que foi lá buscar esses caras e trouxeram pro Vasco. E o pior, o Pedrinho tá conseguindo ser pior. Porque se a gente olhar o time
Uma boa parte do time que vem jogando desde o ano passado, desde a data de que o Pedrinho assumiu, a gente pode falar que 80% é o da 777, que é os que ainda conseguem fazer alguma coisa, que é o Veguete, que é o Léo Jardim, que é o Paulinho, né? Piton, são esses jogadores que ainda conseguem fazer alguma coisa. Porque os jogadores do Pedrinho até agora não estão fazendo nada, pelo contrário. Até o Tietchan, que a gente achou que fosse ser a grande coisa, tá apagadinho. Em jogos grandes tá apagado, tá jogando porra nenhuma, tá quieto, calado, não tá jogando nada. Coutinho, porra, nem se fala. Tá dando, vou ser sincero, você tá dando raiva de ver o Coutinho com a camisa do Vasco. Infelizmente, eu torci muito, queria muito que o Coutinho, como eu ainda torço, mas tá difícil de ver o Coutinho jogando. Tá difícil, tá dando raiva de ver. Paiê, tá dando raiva de ver esses caras tudinho. Então tá na hora de mudar. E se só vai mudar a hora que tiver essa mentalidade de começar a contratar jogador para ser titular e não jogador para disputar banco de reserva, para composição de elenco. E quando continuar nisso não vai ter jeito, tá certo? O Vasco é o 7º pior ataque do ano entre os times do campeonato da Série A. O Vasco é o 7º pior ataque, tá? A situação tá difícil, vamos ver como é que vai ficar. O Vasco, ó, a rodada com a derrota do Vasco. O Vasco aí se mantém em quarto por enquanto com 14 pontos, né? O Fluminense que venceu agora há pouco o Nova Iguaçu por 2-0, que o Vasco não conseguiu ganhar. O Fluminense pulou ali para quinto com 14 pontos também, com o mesmo número de pontos que o Vasco. Ele só perde no saldo de gols. A gente teve sorte que o Fluminense, se o Fluminense tivesse feito mais 2 gols, a gente tinha se lascado. Até pro Fluminense já tinha perdido aquilo que eu falei no vídeo anterior. Estava arriscado a gente perder a vaga pro Fluminense. E continua, tá? E continua o risco, tá? Então, olha só. Agora a gente tem que torcer. Tá tendo um jogo agora, Portuguesa e Maricá tá acontecendo agora, lá no Luso Brasileiro. Por enquanto tá 0-0. Porque se o Maricá ganhar da Portuguesa, ele vai a 15 pontos e tira a gente do G4. Porque ele vai a 15 pontos, a gente tem 14. Aí o Maricá vai pro quarto, a gente vai pro quinto e o Fluminense fica em sexto. Tá certo? Então, o Vasco vem em quarto agora, né? O Flamengo vem em primeiro com 20, o Volta Redonda aqui também ganhou, tá com 20, o Madureira em terceiro com 15, o Vasco em quarto com 14. O Fluminense vem em quinto com 14, o Botafogo em sexto com 13, Sampaio Corrêa, que perdeu por Volta Redonda, vem sétimo com 13. Esse foi um resultado bom pro Vasco, né? Porque também, senão estava lascado. Nova Iguaçu também foi bom pro Vasco, querendo ou não. O ideal seria o empate ali entre Nova Iguaçu e Fluminense. O Nova Iguaçu vem em oitavo com 13, o Maricá em nono com 12. O Boa Vista em 11, vem em décimo com 11. A Portuguesa, que está jogando agora, está em 11º com 7. Se ganhar, vai a 10 pontos, não tem mais jeito para ela também. Só não cai mais. E aí o já rebaixado, o Bangu, que não venceu ninguém, não teve nenhuma vitória, com 12 pontos, com 4, 12º com 4 pontos. E por incrível que pareça, o Bangu que não venceu ninguém, e essa imundice desse time do Vasco, do Pedrinho, não conseguiu ganhar do Bangu, que não ganhou uma partida no Campeonato Carioca. Olha que ponto, olha o nível técnico de time que o Vasco, que o Pedrinho está montando. Isso porque é o Carioca, imagina no Brasileiro, gente. A gente chegou ao ponto de estar com medo de jogar com União. Rondônia, né? De lá de Rondônia, que vai ser terça-feira contra na Copa do Brasil, terça-feira, pela primeira fase da Copa do Rio. A gente está com medo, está botando como um jogo decisivo. Ontem na entrevista o cara, não, um jogo decisivo. Como é que pode ser um jogo decisivo, cara? Você jogar com União de Rondônia. Isso antigamente era, o Vasco ia para lá jogar sem se preocupar com nada. A gente está indo para lá com medo de não se classificar com União de Rondônia. É triste, é humilhante isso, viu? Os resultados, né, da 10ª rodada, até o momento, o Bangu perdeu de 3-0 para o Madureira. Em Bacaxá, o Boa Vista empatou com o Botafogo em 1-1. O Flamengo ganhou de 2-0 no Maracanã, em cima do Vasco ontem. Hoje, o Fluminense ganhou do Nova Iguaçu por 2-0. Também, no Lourivaldão, o Volta Redonda ganhou o Sampaio Corrêa por 3-1. E agora está rolando Portuguesa e Maricá
0 a 0 até o momento. A próxima rodada, a rodada final, a última rodada da Taça Guanabara, tem aí no sábado, no Maracanã, às 16h30, Flamengo e Maricá. Ou ganhar, ele é campeão. O Flamengo pega o Botafogo, precisando ganhar em São Januário, às 16 horas de domingo, para tentar ainda se classificar. Em Bacaxá, o Boa Vista enfrenta o Volta Redonda. Os jogos tudo às 16 horas, tá? Só tem um jogo que vai ser às 19, é o último jogo que vai fechar a rodada. E lá no Nova Iguaçu enfrenta o Madureira, lá no Laranjão, às 16 horas, também no domingo. No Lourivaldão, o Sampaio Correia enfrenta a Portuguesa. E no Maracanã, às 19 horas, eu acho errado isso aí, ó, às 19 horas, Fluminense e Bangu, que é o Fluminense já joga sabendo o que ele vai precisar fazer na rodada, porque ele ainda está disputando. Tinha que arrumar um jeito desse jogo. Ah, mas é porque o jogo do Vasco é em São Januário também no domingo. Mas aí botava esse jogo do Fluminense para alguma outra praça, né? Mas tinha que ser, eu acho que tinha que ser tudo no mesmo horário. Mas tá certo, não importa muito. Porque o Vasco é que tem que fazer a parte dele. Entendeu? Então vamos esperar aí para ver o que acontece. Porque tá difícil, tá complicado. A situação do Vasco não tá boa, tá? Estamos a 4 jogos seguidos sem vencer, tá certo? O Vasco vem a 4 jogos sem vencer e precisa mudar o foco e voltar as atenções para outra competição. A equipe terá seu primeiro compromisso na Copa do Brasil nesta terça-feira diante do União Rondonópolis, pela primeira fase da Copa do Brasil, e a gente está tendo que ver esse jogo como um jogo decisivo. A gente está com medo. O Carille está com medo. O Carille está com medo do União Rondonópolis. O Carille está com medo. Olha o técnico que a gente arrumou, que montou o time e botou jogadores na cabeça dos jogadores, na postura de medo do Flamengo, e por isso que a gente jogou o primeiro tempo que a gente jogou. Mas também o cara que fala abertamente que o jogo é um jogo decisivo, que é um jogo perigoso pro Vasco, jogar contra o União Rondonópolis, não pode esperar muita coisa, né? É isso aí, galera. E falaram que a culpa era do Eurico, hein? Falaram que a culpa era do Eurico. Puta que pariu. Era o menos culpado, foi o que mais ajudou o Vasco, tá certo? Culpados são esses aí, ó. São esses aí que estão aí. Campelo, o saudoso Roberto Dinamite, que foi um ótimo jogador, um ídolo, mas como presidente, infelizmente, foi dele que começou realmente a destruição do Vasco, infelizmente, na gestão dele, porque usaram ele. O problema dele é que ele era muito bom e acabaram usando ele, tá? Para chegar ao objetivo que chegaram, que foi o Roberto, depois o Campelo, aí o Eurico tentou voltar para tentar arrumar, só que já doente não conseguiu fazer muita coisa, ainda chegou a dar uma arrumada, mas não teve jeito, teve que sair de novo. Aí depois tivemos Salgado e agora Pedrinho, com 777 Pedrinho. Esses que realmente destruíram e vem destruindo o Vasco. O pessoal fala em 20 anos, bota na ponta do lápis aí, quantos anos tem a gente na mão dessa corja dos amarelos e roxos, tá certo? Deixa o seu like, se inscreva no canal do Jura Vascaíno, ative o sininho de notificações, compartilhe e deixe seu comentário. Até a próxima. Valeu.